Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Sim Pode Ouvir. Um podcast exclusivo do Sincor para você, corretor. E hoje nós temos um convidado especial. É o Ricardo Campos, da Bradesco Vida e Previdência. Ricardo, que prazer estar aqui com você. E na verdade, eu já pesquisei sobre você e eu vou dizer para vocês que ele também é corretor. Então eu já vou começar que ele já entende o nosso mercado, né, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Puxa, que prazer estar aqui. Primeiro, agradecer ao Sincor pelo convite, a você, né, de me receber aqui neste dia tão especial para mim, particularmente, para a nossa empresa. Acho que você falou uma coisa muito importante a meu respeito, né? Eu comecei nesse mercado como corretor de seguros, então eu trago no meu DNA muito dessa composição, dessa categoria que eu tanto admiro, tanto respeito. E acho que daqui a nossa conversa vai se derivar disso, né? Um pouco de toda essa história que foi construída hoje dentro da Bradesco Vida e Previdência, né? Mas, poxa, obrigado, Vanessa, por estar aqui, por ser tão simpática e me ter recebido tão bem aqui. Não, nós que agradecemos e para a gente é uma honra. Eu acho que o mercado ele quer saber, porque a Bradesco ela vem com tantas novidades. E eu gostei muito da tua história, né, Ricardo? Porque o Ricardo, ele tem, gente, 24 anos de companhia. E quando eu li aí a introdução dele e a história iniciou como corretor de seguros, isso para mim muito me atrai. Porque é uma linguagem que se aproxima do mercado. Quando você olha quando você está representando uma companhia como executivo, o Ricardo hoje ele é superintendente executivo de vida e previdência, né? Um cargo tão importante dentro de uma companhia e você ter tido a experiência de estar na ponta, ou seja, o canal de distribuição, você entende bem a dor. E eu acho que até por isso, né? O Ricardo é de Campinas, né, Ricardo? Sou de Campinas. Ricardo, ele vem, eu falo que eu comecei a ver a experiência dele e eu acho que deve ser até por isso que a Bradesco vem com tantas novidades, né? Na verdade, eu sou do interior, né? Assim, nasci em Campinas. Eu tenho um ponto legal. Eu comecei no mercado de seguro, eu vou fazer 50 anos de idade, né? Eu entrei nesse mercado com 26 anos. Eu entrei um pouco mais para frente e me encontrei como corretor. Eu sou de Campinas, mas eu já não sou de lá há muito tempo. Sim. Né? Eu já morei no país todo, Olha. Né, trabalhando com seguro. Eu só nunca trabalhei diretamente no Rio de Janeiro. Né? Foi um dos pontos que passou da minha carreira, literalmente trabalhando com a ponta. Mas eu tive a grata felicidade de poder conhecer todos os mercados de seguro do país todo. Olha. E o que é melhor, né? Assim, pessoas são pessoas, necessidades são necessidades, né? O que muda muito é um pouco da cultura de cada um, do jeito de ver as coisas. Mas Campinas é a minha base, onde está a minha família. Meu pai é falecido, minha mãe está lá. Né? Tenho ainda a minha solidez ali, mas eu já saí de lá há algum tempo, né? E agora eu sou desse Brasil, desse mundo todo. Né? E trazendo as inovações aí para o nosso mercado. Bom, eu acho que o tema vida, né, vida e previdência no nosso setor, ele está bem ativo, né? Eu acho que até pelo crescimento que teve no ano passado, eu acho que você pode até falar com mais propriedade. O seguro de vida, ele vem aumentando aí no nosso país. Como é que você vê isso? Poxa, esse tema é um tema extremamente importante, né? O ano passado o seguro de vida cresceu quase 60 e poucos bilhões de faturamento, quando a gente fala de seguro. É crescimento acima de 8 pontos percentuais em relação a 2022. Na verdade, desde o final da pandemia, que infelizmente o que aconteceu é fato, mas trouxe para as pessoas um pouco mais de preocupação com isso. As pessoas acabaram vendo pessoas próximas indo embora e sem ter a devida preocupação com isso. A própria população veio buscar. Mas ainda mesmo tendo um crescimento e um faturamento de 62 bilhões, ainda a gente tem 12% de uma população ativa. Né? Se a gente começar a olhar classe, tendência, possibilidades de um país que tem mais de 200 bilhões de pessoas para se vender, quanto que a gente ainda não tem de oportunidade? Isso mostra para a nossa categoria, e vou dizer nossa, porque, de novo, né, eu sempre tenho no meu DNA corretor e acho que você falou muito bem. Uma das coisas que eu trouxe para a BVP, e vou voltar na sua pergunta, é trazer o olhar de fora para dentro para a empresa.
tudo que a gente tem construído nos últimos 2 anos tem sido pelo olhar do corretor. De ir lá na ponta, escutar o que ele tem nos dito, as necessidades, as dores, aquilo que ele precisa da gente, para que a gente possa trazer produto, jornada, toda a parte operacional, aquilo que fala com ele, para que ele possa levar para o seu cliente. Mas voltando no ponto inicial, esse crescimento de seguro de vida, né, ele tem sido constante. Esse ano aqui, esse ano de 2024, tenho certeza que passa de 10 dígitos de crescimento, né, pelo volume que a gente tem, pelo posicionamento das companhias. Sim. Muitas companhias que nem falavam muito de vida, né, especificamente, hoje têm se posicionado muito voltado para isso, entendendo também que existe um mercado muito grande, que nem todo mundo consegue abraçar sozinho, mas que precisa se posicionar também para trazer produtos importantes para distribuição pelo nosso corretor. É perfeito. E olha, eu quero ressaltar uma questão aqui. Nós estamos falando de corretor para corretor, porque eu também sou corretora. Isso. E você sabe o que me anima muito, Ricardo? Esse crescimento, né? São mais de 8% realmente de crescimento aí do seguro de vida. E a pergunta é para você, corretor. Você está aproveitando esse crescimento? Eu vejo muito ainda o nosso mercado numa transição, né? A gente tem de um lado, né, o cliente, né, a ponta, né, o consumidor. Muitos, né, ainda não foram abordados aí pelo seguro de vida. A gente fica muito preso no seguro de vida da alta renda, né? Mas a gente tem produtos excelentes, né? A Bradesco, por exemplo, está lançando e lançou, e o Ricardo vai falar e eu não vou falar por ele, mas produtos de ponta, né? Então a gente tem, eu acho que vocês fizeram aí um leque bem interessante, já tinham, mas eu acho que vocês vêm vindo aprimorando nesse processo do portfólio de produtos, né, que vocês atendem de vida. Tem uma oportunidade no empresarial, tem oportunidade no individual. Então, assim, para você, corretor, fique ligado, que agora o Ricardo vai falar as novidades. Ricardo, antes de começar, eu queria, antes de a gente entrar um pouquinho mais sobre o produto, sobre tendência, sobre o mercado, o ano passado, a Bradesco ela fez uma mudança também importante na área comercial. Como é que você... Me fala um pouquinho, né? O porquê que ela fez isso, né? O que incentivou ela? Eu acho que vocês estão vendo aí uma tendência, né? E fizeram aí um remanejamento de divisão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Na verdade, eu acabei indo para a BVP também em virtude de fazer um pouco desse trabalho de reestruturação junto com a companhia. Isso foi chamado de Projeto Bravo, enfim, foi um nome interno que foi dado lá. Mas o principal ponto quando há 10 anos atrás a companhia tomou uma decisão de trazer a OV, que é a Organização de Vendas, tanto para a rede do banco, que a gente tem um trabalho, quero deixar claro aqui, Tavan, posso te chamar assim? Claro! Né? Essa operação que a gente tem no Extra Banco, que a gente, vai ficar claro, não tem nada a ver com a nossa operação de banco. Ela é totalmente apartada, né? Tudo que a gente faz são coisas completamente diferentes. Acho que no Banco Assurance que a gente tem é muito bom, uma operação bacana, mas olhando para a sua pergunta, há 10 anos atrás, essa organização de venda foi criada para trazer, naquele momento, que o corretor ele devia ser um generalista para o mercado também. Então, eu ia te visitar e levava um portfólio de produto grande. Passado 10 anos daquele momento, quando começou esse projeto até agora, ano passado, a gente entendeu que isso não rolou, assim, não da maneira devida. Melhorou, mas talvez a gente estava perdendo de pegar pontos importantes do especialista. E você é uma corretora que tem as suas tendências de venda, né? Eu não posso ser generalista em algumas coisas, eu preciso conhecer a fundo característica, legislação, distribuição. Foi quando a gente trouxe esse projeto que acabou acontecendo ano passado, onde cada empresa do grupo veio trazer a sua vertical de atuação. O que isso trouxe para a gente? Né? Proximidade, capacidade, verticalidade, né? Pessoalidade e conhecimento. Porque dentro do mercado, a gente sabe que o mercado ele é muito desenvolvido em automóvel, ele é muito desenvolvido em saúde e ele é quase nada desenvolvido em vida e previdência. Né? Se você pegar os números vindos de vida e previdência, a grande maioria deles, previdência quase na totalidade, que 80%, 85% do que se arrecada no mercado hoje de entrada ele vem de banco, e depois as assessorias de investimento acabam fazendo um trabalho específico,
Mas quando eu olho para seguro de vida, ainda os grandes bancos têm bastante referência da produção vinda do banco. Sim. O mercado olha pouco para seguro de vida. E aí, queria tomar licença e falar para o corretor que está ali me vendo, né? Assim, poxa, você tem o cliente na sua mão, não deixe de fazer uma oferta olhando num contexto de 360 graus. Né? Você é o corretor daquela família, daquela pessoa. Então, não fala só do produto A ou B, fala de tudo, porque você passa a ser um consultor. E aí, acho que desta tendência de criar essa vertical, foi uma grata experiência que nós tivemos no ano passado, né? Nós tivemos ótimos crescimentos, mas acima de tudo aprendizado, né? Nós estamos ficando muito mais prontos para atender esse mercado do que a gente era, em virtude dessa proximidade que a gente não teria se fosse no modelo anterior. Isso já nos trouxe ótimos benefícios de construção, inclusive dos produtos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu acho que o corretor falando para a gente, essa voz importante, é o que trouxe a gente até aqui agora. Ricardo, a Bradesco, então, assim, a gente entende que os movimentos que ela tem feito, principalmente na jornada, né? O que a gente tem percebido, né, do movimento que a Bradesco tem feito, ela não está se preocupando só com o produto da prateleira que o corretor tem que vender. Mas eu vi que vocês também te deram uma mexida na jornada da experiência do corretor. Isso eu acho que aproxima muito você, corretor da companhia, porque é uma companhia que está preocupada o quê? Na facilidade, facilitar a ponta para que você consiga maximizar o teu resultado com seguro de vida e previdência. A gente sabe que o corretor, ele geralmente não mexe com um produto só, né? Então, quanto mais a gente simplificar essa jornada comercial, essa jornada da operação, a gente tem aí mais facilidade aí para que ele consiga. Como é que você vê isso? Eu vou trazer um dado importante. Tá. Né? Há 2 anos atrás, para cotar um seguro de vida no Bradesco, demorava quase 5 minutos. Em virtude de tudo aquilo que nós fomos aprender e entender, hoje você faz uma cotação em 1 minuto e um pouquinho. É muito mais rápido, muito mais intuitivo, o portal que a gente tem, o front de venda novo que a gente criou. Então, assim, essa jornada para o corretor, os acessos, informações, a própria gestão, está muito mais na mão do corretor do que estava, em virtude de tudo que foi construído, muito voltado daquilo que a gente trouxe de insight do mercado e dos pedidos que foram feitos. Toda essa roupagem, ela está muito agradável dentro de um portal só. Porque hoje a seguradora fala com o corretor dentro de um portal, tendo cada vertical de produto lá dentro. Então, quando você entra em vida ou em previdência, você tem tudo aquilo que você precisa para tomar conta do seu cliente e da sua própria carteira de clientes que você tem como corretor. Isso para a gente foi um grande avanço. Na verdade, a gente traz que nós lançamos o novo front de vendas no ano passado, muito feliz com tudo que a gente tem colhido de feedback de quem usa. Isso eu acho que é super importante, né? Ricardo, assim, falando um pouquinho de jornada do corretor, me cita três exemplos que vocês mudaram, que acham que mudou bem a operação de vocês. Vou dar um exemplo. Para mercado, nós não tínhamos uma jornada de aceite digital. Aí você vai falar, poxa, mas as outras tinham, mas para a gente não, porque nós estávamos fora desse assunto, né? Quando a gente vai lá, o corretor fala, olha, você precisa ter isso. Pô, a gente foi e criou. Então, o aceite digital acho que é uma jornada. Vou te trazer outro ponto aqui que para a gente foi muito relevante. Nossos produtos anteriores, todos tinham carência de 2 anos. Todos tinham. Quando a gente veio para o mercado, os corretores falam assim, pô, a gente quer muito vender Bradesco, né? Mas se você tiver produto com carência, a gente não vai vender. Agora, os nossos produtos não têm carência. Poxa, isso para a gente assim, é um baita de um avanço. E o terceiro eu acabei de citar, uma melhoria na cotação, na velocidade. Poderia citar vários, mas eu vou citar 3. Onde você demorava 5 minutos, uma jornada demorada, né? E hoje muito mais intuitiva, para você cotar em 1 minuto e pouco, você tem uma cotação pronta, inclusive com belo de um material para apresentar para o seu cliente, que você imprime, coloca os seus dados. Eu vou trazer uma quarta que eu acho super importante e queria pedir para os nossos corretores usarem.
Todos os nossos produtos, você tem lá pronto para colocar o seu nome, da sua corretora, o nome do cliente e mandar para ele pelo WhatsApp, como uma oferta de venda, como divulgação de produto. Está tudo lá, uma roupagem de produto prontinha lá no app, lá no eBay, para você baixar, fazer, e a gente tem pouca utilização. Está pronto, corretor, só colocar lá e mandar uma oferta falando de um produto para o seu cliente, inclusive pelo seu grupo de WhatsApp, você massifica. Então, tiveram vários, tá? Não poderia falar muitos porque a gente trabalhou muito para chegar. Estou trazendo 3 ou 4 que eu acho que foram. Se você não tiver isso, eu não vou olhar para você. Está aqui. Então está aqui. Então, essa construção do seguro de vida, ela foi muito voltada para isso. E da previdência também. Eu sei que a gente vai chegar depois, mas também foi na mesma linha de construção de fora para dentro. Olha, então, o corretor ele tem como. Antigamente eu falo que ele precisava pagar uma agência de marketing para criar aí peças para atrair corretor. Então ele tem hoje no portal aí na universidade de vocês, que depois eu acho que é legal a gente ressaltar. Você tem material para divulgação, para prospecção. Você tem agilidade na cotação e aceitação na ponta, gente. Então acho que não tem mais o que não tem. Ou seja, agora a porta está aberta, precisa. Agora a gente precisa ofertar o seguro de vida no Brasil. Que eu acho que é o desafio. É o desafio. A gente estava falando disso, né? Agora de pouco. Eu acho que o grande desafio é a educação. A educação. Eu acho que a educação de planejamento, seja de sucessão, seja de proteção, eu acho que o corretor ele vai muito além. Eu vou citar um exemplo que eu acho que é uma provocação aqui, né? Para o nosso negócio, né? Toda categoria cobra uma consultoria, né? Se o cara vai na sua casa para fazer qualquer coisa, ele te cobra para te fazer uma visita, né? E eu vou falar como uma pessoa que ama esse negócio. A gente faz tanto bem para tanta gente, a gente protege, analisa, faz um trabalho enorme de acompanhar a vida da pessoa e a gente faz isso de graça. A gente não cobra para proteger, né? Assim, a gente dá uma consultoria, porque quando você vai no médico, você vai em busca de uma solução para a sua vida ou para a sua saúde e você paga por aquilo, talvez por muito tempo tendo aquele médico com você. Às vezes o corretor o cliente te paga uma vez para você tomar conta da vida dele pelo resto da vida. Então aquilo que a gente faz é nobre. É nobre. E é um acompanhamento constante que começa com uma pessoa solteira, passa pelo casamento, pelos filhos e você acompanha aquilo. Então eu acho que transcende muito mais do que uma venda de uma proposta. Passa por uma educação, passa por um planejamento. Eu acho que todos nós, corretores, né, as empresas que trabalham para ter produtos, né, eu não gosto de falar de produto, porque eu acho que produto é uma coisa que você pega na prateleira. Né? Eu acho que a gente traz benefício, proteção, fala muito mais com a pessoa. Eu acho que essa educação que nós aqui precisamos fazer, ela tem que bater na porta do nosso time de corretor e ela tem que chegar na casa da pessoa. Eu acho que isso é fundamental nesse mercado que a gente tem. Ou seja, para você corretor, a primeira dica que eu dou é: a companhia está olhando para vocês, está ouvindo vocês, agora vocês precisam ouvir a companhia. Precisamos levar o seguro de vida e previdência da Bradesco para o seu cliente. Ricardo, que delícia ouvir tudo isso, dividir um pouquinho aí com os corretores que estão aí ouvindo também, todos esses diferenciais da Bradesco. E eu quero falar um pouquinho sobre previdência, né? Como é que a Bradesco está hoje como previdência? Me explica um pouquinho. A previdência, é até estranho falar. O mercado de previdência hoje, né, se você olhar a totalidade, né? A gente teve acesso à pesquisa de Linha, Loma, coisas bastante intensas. Muita gente quer ter uma previdência. Sim. Todo mundo você pergunta, ele sabe que talvez no futuro ele não vai ter um INSS com uma aposentadoria que espera e talvez nem do valor que ele necessitaria. Ele quer ter. Mas o mais estranho é que de cada 30 pessoas que tem, 2 efetivamente têm. Então você pega um mercado de previdência que talvez 4%, 5% de um mercado tem previdência, de um público gigante que tem a vontade de ter. Acho que a previdência nunca foi tão sociável assim. Hoje você tem planos de previdência de R$50, porque a poupança ela começa novo, né? A minha aposentadoria futura é uma possibilidade. Você tem momentos na vida da construção de previdência
que você não precisa falar que você vai se aposentar agora, mas você faz uma poupança de longo prazo, que você tem N características que teria que ter um podcast para falar como vende, porque vende, como usa. Mas o ponto é, se eu guardo dinheiro numa previdência, a minha decisão de que fazer com ele lá na frente, eu tenho várias. Mas eu também tenho a possibilidade de ter uma renda, de ter um annuity que a gente está trazendo uma possibilidade de rendas de maneira diferentes, ou até mesmo resgatar aquele dinheiro e usar de uma outra maneira, mas eu constituir uma poupança de longo prazo. Parece que isso é muito distante das pessoas. Porque quando eu falo de muito dinheiro, né? Previdência começa quando é novo, quando você pode fazer e você vai constituindo aquela reserva. O que eu tenho muito forte de previdência, e aí falando de novo para o nosso time de corretor, né? Vou tomar licença aqui de falar. Não tem nada melhor para você ter na sua carteira para ter relacionamento de longo prazo com o seu cliente do que uma previdência privada. Porque você vai ter que falar com esse cliente, se não semanalmente, pelo menos mensalmente, para reavaliar o que ele paga, o fundo que ele está e a necessidade que ele tem. Olha, Vanessa, o que isso traz de possibilidade de você estar discutindo o fundo, a previdência, e você está também discutindo o automóvel, o saúde, o vida, o viagem, e você acaba interagindo na vida daquela pessoa como um todo, em virtude de um produto que é muito de longo prazo. Então, os nossos corretores ainda não olharam para isso da maneira devida. Alguns fazem muito bem, Sim. Mas ainda muito pouco que olha para esse mercado de previdência, o qual é um produto maravilhoso, né, maravilhoso, porque ainda a gente nem falou aqui de planejamento sucessório fiscal e tributável, que tanto vida como previdência encaixa nesse mercado como um todo. Então, eu sou encantado por previdência, tá bom? Eu adoro, foi o primeiro produto que eu aprendi a vender na vida, né, e tenho isso muito forte dentro de mim, o que ele traz de proteção. Inclusive, né, pegando previdência, tem previdência até para criança, você tem planos de pensão voltado dentro da previdência, então você tem um leque de opções na mão do corretor. Isso é um ponto importante, né? Hoje, nós temos mais de 100 opções de fundos de investimento que vai do mais moderado ao mais agressivo para o corretor ofertar R$50 para o cliente entrar no fundo que ele bem entender. Então, é só aprender a mexer com isso, né? Até porque o mercado financeiro entra no nosso negócio, né? Assim, o ponto importante é que todo mundo que mexe com o dinheiro do cara está querendo vir vender seguros. Estou falando de plataformas de investimento, porque é assim que funciona. E nós que vendemos seguro, a gente às vezes esquece que também pode entrar um pouco no lado financeiro do cliente. Então, hashtag falei, fica a dica aí. Você tocou no e eu sou né, eu hoje como corretora, mas também uma grande parte da minha trajetória foi dentro de companhia e sempre com canal de distribuição, né? Então, como que eu vejo, né? A gente está tendo uma mudança de comportamento. E essa questão do vida e previdência, eu vejo aí os escritórios, né, XP, BTG, primeiro, na verdade, eles entraram com essa questão mesmo da previdência, né, hoje a gente já sabe que tem um leque aí completo na área de benefícios, e hoje não tem, eu ressalto isso sempre em podcast, onde eu falo, não tem mais como corretor se fechar, eu só trabalho com auto, eu só trabalho com saúde, eu só trabalho com vida. Principalmente na área de benefícios, vida, saúde, previdência e odontológico, ele tem que andar na mesma direção, na mesma composição e no mesmo momento. Porque senão você vai deixar a porta aberta para alguém entrar e aí pode levar até tudo. Que legal, Ricardo. Eu acho que é uma visão. E na sua visão assim, de mercado, que estamos tendo aí alguns entrantes, né, no nosso mercado de seguros. Então, eu acho que a gente tem oportunidade, a gente tem produto, a gente tem facilidade. Eu vejo que as notícias, elas estão cada vez mais rápidas. Então, o corretor tem que ficar antenado, muito antenado. Mas, fora isso, qual é a dica que você dá para o corretor que não é do Vida e Previdência e ele quer entrar porque ele entende, sim, que é um mercado que precisa compor aí o benefício para o cliente dele. Qual é a dica que você dá para o corretor? Nossa, então vamos lá. Eu tenho me deparado com muitos corretores que têm uma carteira de outros produtos muito mais voltados para patrimônio e que quando você começa a conversar, desperta o interesse e muitas pessoas vindo buscar. Primeiro que
são negócios completamente diferentes. Né? Lidar com patrimônio é diferente de lidar com vida. E eu não estou dizendo qual é o mais importante. Mas se eu pudesse falar para o corretor que vende patrimônio, né? Primeiro que vários têm uma carteira bacana e que nem usa essa própria carteira como um cross-sell de negócio. Então eu não preciso nem buscar cliente, eu já tenho, né? Eu acho que tem que ter uma análise ou uma equipe, ou buscar dentro da gente, falando da Bradesco, a gente tem toda uma equipe de CRM que pode ajudar ele a fazer essa análise de persona, de perfil, enfim, de algumas coisas, até mesmo de oferta, falando do negócio dele. Poxa, se você tivesse, Vanessa, perguntando para você, pessoa física, 10 moedas e uma balança de cada lado, onde de um lado está o seu carro, do outro lado está a sua família, qual que você escolheria? Minha família. Mas por que as pessoas sempre escolhem o lado do patrimônio? Eu acho que tem que ter um balanço, né? Assim, principalmente aquelas pessoas que têm filhos ou que se preocupam com isso. Eu me deparo com muitas situações de pessoas que têm carro segurado, mas que precisa de 2 milhões de reais de seguro de vida para manter a escola dos filhos, porque ainda são novos, né? Se aquele carro que aconteceu um acidente com aquela pessoa pagasse a escola dos filhos, eu até ficaria quieto, mas não acontece. Então, quando eu olho para alguém que quer entrar nesse mercado, primeiro assim, a gente tem todo um sistema de treinamento muito forte de ajudar essa pessoa a conhecer. Eu acho que o que a gente vende é credibilidade. O que é louvável daquilo que a gente vende é que você compra um seguro de vida, você compra uma previdência ou propriamente um saúde, seja lá o que for, você não leva nada. Você só leva a certeza que se acontecer alguma coisa comigo, eu estou protegido. Se você não conhecer o que você vende e passar credibilidade para quem compra, essa pessoa não vai sentir em você, corretor de seguro, aquela vontade de fechar o negócio com você. Então, assim, hoje, e falando do Bradesco, tenho certeza das outras empresas, porque, como eu disse, o mercado é muito grande, precisa de todo mundo na mesma direção. Sim. Primeiro eu quero entrar e acho que isso que é importante. Porque o mais legal de seguro de vida e previdência é que você tem uma carteira vitalícia. Perfeito. Eu não preciso ficar, quando eu faço planos de recorrência, ligando para o cliente para renovar. Eu preciso sim ligar para falar para ele que eu estou atualizando, que ele precisa de um capital maior, que ele precisa de uma cobertura que ele não tinha. E até citando um exemplo de cobertura que as pessoas têm que ficar muito espertas, né? Eu tenho toda uma estrutura e eu tenho um monte de gente aqui que precisa de doença grave e nem sabe como aquilo cobre, como aquilo funciona, né? Eu até trouxe um dado público que, poxa, 52% das mulheres acima de 50 anos têm a probabilidade de ter um câncer de mama. Pessoal, você ter uma constituição de uma proteção dessa que eu não descapitalizo, não preciso vender carro, não preciso tirar investimentos, que eu tenho um seguro em vida, né, que foi o que mais a gente fez, até respondendo um pouco da sua pergunta. A BVP, a Bradesco Vida e Previdência, tinha 40, 50 produtos enlatados de prateleira. A gente acabou com tudo e ficou com 4. Que o corretor tem a possibilidade de customizar o atendimento na necessidade ao longo da vida. Isso não tem preço de você acompanhar. E quando eu fico vendendo um produto estático, eu quero entrar nesse mercado, eu acho que está todo mundo muito disposto a ensinar o corretor, a estar com ele, a pegar na mão, equipe treinada, a própria Universeg que a gente tem com N treinamentos que o cara faz de casa, ele acompanha, ele faz a hora que quer. Treinamento comercial, né? Como eu abordo, como eu vendo, quais são as objeções. Eu acho que a nossa função como empresa de mercado de seguros é ensinar o corretor a entrar. Porque de 10 corretores que eu falo, 10 querem. A pergunta que todo mundo me faz é o que você acabou de perguntar. Como eu faço para entrar nisso? Então, nós estamos muito dispostos a ajudá-lo a se desenvolver e a conhecer esse mercado que ele é tão grande. Existe um mar vermelho e um mar azul, né? O mar azul pouco explorado e o mar vermelho a gente se degladiando muitas vezes, o que me chateia muito por preço, né? Por um detalhe que a escolha não é a melhor, e aqui um mercado de benefício, de uma construção sadia, uma venda estruturada que faça sentido ao longo do tempo, porque a venda de seguro de previdência, ela não se encerra na contratação, ela não é renovável a um ano, né? Eu preciso acompanhar, às vezes, a trajetória daquela pessoa que um dia contratou um AP porque era estagiário
e hoje esse cara é um médico conceituado e precisa de uma cobertura muito maior. Então, e nem revisei minha pólice. O cara ainda tem uma pólice de AP porque ninguém falou com ele, né? Então, acho que são esses pontos que você constrói no racional do corretor que a gente pode ajudá-lo a olhar primeiro para a sua base. Eu tenho o meu cliente e às vezes não ofereço. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, pessoal, né? E aí eu posso falar. Eu estava fazendo um treinamento, que eu comentei com você, numa escola fantástica aqui de negócios, e o corretor me fez uma pergunta de qual eram os desafios que a gente tinha naquele momento e perguntou para mim. Eu falei que o meu desafio naquele momento era que o corretor enxergasse o cliente como um mar de oportunidade de cross-sell. Ele falou, não estou entendendo. Aí eu perguntei assim, sua pólice de automóvel é com quem? Como assim? Qual corretor? O corretor XPTO. Falei, você tem saúde? Tem. Quem que faz o seu saúde? O corretor não sei o que lá. Aí eu falei, você tem previdência? Ele falou, não, previdência nunca ninguém me convenceu que eu precisava. Ele falou. Aí eu até brinquei, depois a gente conversa. Seu Vida, meu Vida, ele tinha 4 seguros, o da casa, o do carro, o de vida e o de saúde, com 4 corretores diferentes. Essa é a realidade do mercado, é verdade. Aí eu perguntei para ele assim, você sabia que você podia ter isso com um corretor só? Seria mais fácil para você? Ele falou, muito. Claro. Porque eu falaria com uma pessoa. E eu falei, e por que você não tem? Ele virou para mim e falou, porque nunca ninguém me ofereceu. Esta é a realidade que bate na nossa porta todos os dias. Né? Dando um exemplo que aconteceu comigo de um professor de uma empresa extremamente conceituada que tinham 4 apólices com 4 corretores. Será que não está na hora da gente começar a ofertar e falar para a pessoa que eu também vendo isso? Olha, então o Ricardo jogou a bola, agora eu vou chutar aqui, hein? Olha só. Falamos então, existe um sentimento que o corretor ele quer entrar no Vida e Previdência. Você então me respondeu como, ou seja, a companhia está olhando para isso de uma forma positiva, fez os ajustes internos em questão sistêmica, em questão de equipe separada para atuar com o corretor, com o canal de distribuição, em questão de treinamento, formação. Então você está me dizendo como. Agora minha pergunta vai para você, corretor, porque aqui a gente tem que provocar a nossa classe. Eu também sou corretora, né? Eu venho de uma raiz que é do saúde, eu sou coordenadora da Comissão de Saúde Suplementar e Odontológica, então já vai também um convite para você aproveitar todas aí os canais de comunicação para você, corretor. E aí a pergunta vai para você, corretor. O que você está fazendo com esse cenário do mar azul tão positivo para o nosso setor? Porque você sabe o que eu vejo às vezes, Ricardo, eu não sei se eu tô errada, mas às vezes é tanta notícia e é assim, porque o nosso mercado ele tá sofrendo uma mudança. Eu falo muito pelo saúde, por exemplo, que tá realmente, a gente tá passando por uma transição que é necessário para o mercado ficar sustentável, tá? De um lado, o que a gente tem que fazer como corretor? Reaprender. Ou seja, reaprender a comercializar os produtos, reaprender a olhar para o canal como consumidor, mas também como empresário, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma provocação para o nosso canal e eu gosto muito disso porque eu venho falando de seguro de vida e não é fácil aculturar. Então, o que você está me falando é o seguinte, temos muita oportunidade, né? Muitas oportunidades e o que a gente precisa é recalcular a rota. Recalcular a rota significa estar aberto para aprender, né? Aproveitar essa onda da companhia que está trazendo inovação para nós na ponta. Quando você diminui produtos, eu acho isso maravilhoso, por uma quantidade de produtos, regras e afins, a pessoa que trabalha com mais de uma companhia, isso fica muito difícil, porque ele não trabalha só com seguro de vida, previdência, ele trabalha com auto, com saúde, enfim, com outros. Então, vocês diminuem e vocês são mais cirúrgicos, né, na hora da entrega. Que legal, fico super feliz que tá vindo várias novidades, então, para você, corretor, só aproveitar a oportunidade. E Ricardo, você me falou um pouquinho, né, dessa inovação, desse processo aí que o corretor tem que ter com uma visão com a Previdência. A gente sabe também que no seguro de vida, vocês têm 2 produtos do resgatável, que é super bem visto aí, eu acho que é uma das maiores comissão também. Sim. Deixa eu trazer, esse ponto é muito bacana. O ano passado, nós passamos por uma reformulação de produtos de pessoa física. Tá.
Em virtude dos 2 anos de necessidade, a gente tinha que escolher qual jogo ia jogar. O ano passado, em termos de produto de vida, quantidade enorme de produtos que se complementam e não tem como acompanhar a vida da pessoa. Eu tinha que ter outro produto, daqui a pouco o cara tinha 15 apólices para ter uma cobertura que ele tinha de necessidade. E aí, há 2 anos, a gente criou um produto totalmente flexível, com 20 benefícios de assistência, 19 de cobertura. Assim, você molda ele totalmente, você escolhe o que você quer de cobertura. Customizado, perfeito. Espetacular, assim, que eu junto tudo aquilo que tinha em vários produtos e coloco e entrego para o corretor. Inclusive, ele escolhe a comissão que ele quer trabalhar. Ele não é uma comissão travada. Então, todos os nossos produtos, praticamente, ele tem uma comissão flexível. Eu tenho um range aqui que eu falo, você pode ir daqui a aqui, dali a ali. Não vou ficar falando disso. Claro. Mas o ponto é, eu trago um produto de vida inteira, né, um produto que não é resgatável, customizável e maravilhoso. Ganhou prêmio fora do Brasil, de inovação, por ser um produto que tenha uma complexidade ampla de cobertura de uma maneira simples de contratar. Quando a gente olha para os nossos produtos, e aí olhando para resgatável, falando um pouco de produtos resgatáveis, que a gente tem um know-how muito grande disso, né, de conhecimento, hoje nós temos 3 produtos resgatáveis. 2 novos e um que a gente manteve, que eu gostaria de destacar aqui. E o ano passado, nós lançamos o Whole Life, dando um pouco do Whole Life. O Bradesco não tinha Whole Life. A Bradesco Vida e Previdência nunca olhou para o Whole Life. Quando a gente entrou nesse mercado para aprender, o corretor falou, poxa, vocês precisam ter um Whole Life. E olha que legal, um corretor de seguros ajudou a gente a construir o nosso produto. Que legal. Eu tenho muito orgulho disso, né? Se ele não vou citá-lo aqui, porque eu não tenho o direito e a permissão de falar o nome dele, mas se ele estiver me ouvindo, ele vai saber que ele participou diretamente com a nossa área de produto, construindo um produto de corretor para corretor, que é o nosso Whole Life, que é o nosso produto de vida inteira, que o mercado já tinha, a gente não, e era um gap de necessidade que nós tínhamos, e está muito bem, obrigado, produto maravilhoso, uma comissão espetacular para o corretor, mas muito mais aquilo que ele agrega numa venda consultiva. Nós temos o produto que é um produto resgatável também, de vida inteira, e esses 2 sem carência para a morte. Então eu trago um produto resgatável, sem carência para a morte, com características parecidas, porém que muda um pouco, tabela de resgate, tempo aqui para entrar em produto. E aí eu queria só trazer um ponto importante. Nós deixamos um produto resgatável com carência, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que têm alguns problemas que muitas vezes não passam na subscrição de risco. Eu não estou dizendo que é para vender assim o assado, mas que às vezes as pessoas precisam de uma carência de 2 anos para passar a ter sua cobertura sobre morte natural, e a gente deixa um produto sobre morte natural. Um outro ponto que eu queria destacar, também para produto de pessoa física, que os nossos produtos, na sua totalidade, ele vai quase até 80 anos de cobertura. Bem diferenciado. E 8 milhões de reais de capital segurado com aceitação dentro da companhia. Então, eu estou trazendo coisas para o corretor e entender assim, eu tenho um produto maravilhoso, uma comissão atrativa, espetacular para o cliente, porque, acima de tudo, no centro do nosso negócio está o corretor como distribuição e o cliente como foco total da necessidade dele. Então, eu trago tudo isso estruturado e entrego para o corretor produto de pessoa física. Outro que eu queria destacar foi o seguro viagem. A gente reformulou o seguro viagem. O seguro extremamente competitivo dentro do mercado hoje. Eu não quero falar de preço, mas cotem, né? Olhem lá para ver um monte de cobertura importante, atende todas aquelas especificadas que tem o seguro viagem, e muita gente nem oferece. O cliente da pessoa vai viajar, ele sabe, às vezes o corretor viaja com o seu cliente para algum lugar. É verdade. E o cliente não faz o seguro viagem com ele, porque ele nem sabe o que pode ofertar. Então, quando eu olho para a pessoa física, no ano passado, eu acho que a gente estruturou produtos que o mercado precisava, o corretor precisava, e a gente está muito bem posicionado. O que esse ano a gente está dando um foco, que começou ano passado, é na pessoa jurídica, tá bom? Falando de vida. A gente trouxe o flexível, um produto também modelável, também customizável, que o corretor pode fazer oferta, e aí você fala que você vende saúde, né?
como encaixa uma venda de um saúde com um seguro de vida. Você está com a base, você está com a quantidade, você está muitas vezes com todo aquele perfil de pessoas que você consegue trazer uma cobertura junto com o seguro saúde e um seguro de vida que agrega. E esse ano a gente está trazendo outras modalidades de seguro empresarial. Como a gente estruturou o individual, esse ano a gente está trazendo um monte de novidades, em breve vocês vão saber, também voltado para a pessoa jurídica. Na Previdência, você tem 2 produtos, 3 específicos, o VGBL e o PGBL. O que muda a Previdência é a tributação de um do outro, mas o que a gente tem constantemente crescendo é a quantidade de fundos que a gente vem criando conforme a necessidade de cliente. Então, produto de Previdência não se lança produto, se lança fundo, né? E a gente tem cada dia vindo um fundo novo, daqui a pouco a gente está com uma infinidade de fundos. Então, acho que eu trago um pouquinho desse cenário. E eu queria depois pegar um gancho aqui para falar de uma coisa que eu acredito muito, que é a parte de planejamento fiscal, tributário e sucessório, que esses produtos aqui falam diretamente com cada um de nós que vai nos assistir aqui. Não, Ricardo, que aula, hein? Que aula que nós estamos tendo. Eu falo com propriedade com a questão do seguro de vida empresarial, que é uma oportunidade imensa. Corretor, eu digo o seguinte: você só vai vender se você cotar. O seu cliente, principalmente o empresarial, porque quem tem seguro empresarial, e aí eu já comecei a fazer, eu digo que quando a gente entrou nessa do corretor híbrido, que eu aposto muito nessa linguagem que eu falo, eu percebi o seguinte: as empresas que têm o seguro de vida, a maioria é porque elas são obrigadas pela convenção. As que não têm é porque não foi ofertado. Então, este executivo dessa empresa, ele não sabe o valor que custa um seguro de vida para ele dar como benefício para o funcionário. Pessoal, e as empresas estão precisando reter talentos. Como reter talentos é uma dica para vocês. A gente sabe aí que muitos de vocês já comercializam, por exemplo, o seguro saúde por uma necessidade, né? E por que não o seguro de vida? Um valor tão baixo, com alto valor agregado, né? Então, a primeira dica, depois que o Ricardo falou, é o seguinte: você só vai vender se você cotar. E aproveita aí eu tô parecendo Ô, Ricardo, tem que aproveitar o novo simulador, né? É isso aí. Agilidade, preço na ponta, que legal. Eu queria trazer um ponto importante. Aí eu falar do empresarial, tá bom? Hoje, dentro da nossa companhia, você cota do SEI ou do MEI, seja lá como você quer. Hoje é SEI, mas, né, que são aquelas pequenas empresas. Você cota para produtor rural, usando o KIPF. Você cota um capital global e você cota uma poli específica. Ou seja, você escolhe, não fica ninguém fora desse jogo. Então, você tem do 1 ao infinito de cotação e moldando a sua cobertura da maneira que você quiser. Mas você falou de um ponto aqui que me chama muito a atenção. E aí, de novo, eu acho que são os pontos de corretor olhando aqui para a oportunidade. Às vezes eu converso com pessoas que a pessoa fala assim: eu já tenho um seguro. Ah, tem um seguro? Tenho. Seu seguro tá... Não, é o seguro que a empresa me dá. Existe uma distância muito grande, e eu acho que uma oportunidade também. Eu vou lá e vendo um seguro empresarial para aquela empresa. Daquela certa maneira, eu tenho aquela base de clientes daquela empresa para trabalhar. Eu aqui, olha, eu falando de vale de venda, né? Eu sei aquela cobertura daquela pessoa que talvez não é a necessária para a vida dela, sabe? Então eu posso ainda fazer uma oferta de um seguro individual para complementar. Porque existe uma diferença de eu ter um seguro de vida ou eu ter um seguro necessário para a minha vida. Né? É muito distante o que eu falei de ter um seguro de vida e um seguro necessário para a minha vida. Falta muito para ter um capital total aqui daquilo que a empresa está oferecendo. A empresa, muitas vezes, ela te oferece o mais básico. Sim. E o necessário para ela. Mas e para você? Então, acho que esta base de consultoria, de novo, dessa educação de falar para a pessoa: olha, você tem um seguro mesmo, mas esse seguro não é suficiente para aquilo que você merece ter e precisa ter,
que é um pouco dessa educação, dessa necessidade que a gente tem, inclusive dentro das apólices empresariais como oportunidade de negócio. Que legal. Bom, Ricardo, olha só, eu tinha aqui, pessoal, todo um script, mas vocês viram que eu deixei aqui e fui deixando rolar a nossa conversa, porque tá sendo uma aula aí para nós, com certeza, falar com você, falar toda essa inovação. E qual que é essa dica que você quer passar para nós? Não, o que eu acho, e aí particularmente acima de achar, é o que eu acredito, né? É muito difícil hoje você trabalhar no Brasil sem conhecer os instrumentos de sucessão possíveis que se tem. Seja para quem tem muito dinheiro, e eu sei que tem muita gente me olhando que conhece um monte de gente que tem muito dinheiro, ou para aquela pessoa que não tem tanto dinheiro assim. Eu acho que vida e previdência, hoje, ele tem um papel fundamental quando a gente fala de planejamento. Vou falar um pouco de quem tem dinheiro e vou falar de quem não tem. As pessoas que têm muito dinheiro buscam instrumentos de sucessão, até fora do país. Sim. Né? Trust, offshore, condominial, seja lá o que for, para diminuir a carga tributária na transferência de bens e dinheiro. Você não vai fugir do encargo, seja lá onde for. Né? No estado de São Paulo, por exemplo, o ITCMD de transferência sobre patrimônio ele chega a ser 8%. Está mudando a lei e isso vai... Mas, enfim, o que eu estou trazendo aqui? Quanto custa transferir o seu patrimônio? O planejamento. Né? Ele vai custar 25%, 30% do seu patrimônio. Porque o que eu estou dizendo não substitui um inventário. É você poder subsidiar aquilo que você sabe que você tem que pagar sem prejudicar a sua família. As pessoas só vão saber disso quando eu não presto esse serviço de educação falando de planejamento financeiro, falando de planejamento tributário, quanto que aquela carga tributária sobre aquilo tudo funciona. Porque quando eu uso previdência, eu ainda tenho uma economia tributária no PGBL que eu já reduzo a carga tributária da pessoa na fonte. Eu já começo a ganhar dinheiro antes, né? E eu posso ter só 10% de imposto de renda no resgate. Mas o que eu estou trazendo assim, esses instrumentos de sucessão, que eu falo que é sucessão patrimonial, tributária, financeira e alavancagem, eu vou chegar lá, é que eu consigo pegar o meu patrimônio, seja ele qual for, e fazer essa transferência para minha família de uma maneira muito tranquila, sem usar nada e sem prejudicar ninguém. Porque, na verdade, quando você olha um patrimônio de uma pessoa, e eu acabo falecendo e não faço isso, eu vou perder 25%, 30% de custos de transferência mais honorários advocatícios. Eu posso blindar o meu patrimônio, deixar ele lá e ter um seguro de vida, inclusive como alavancagem patrimonial. Eu vou dizer por quê. Se eu tenho um patrimônio, vou tentar exemplificar aqui, que eu tenho 50% do meu patrimônio é minha casa de R$1 milhão. Então eu tenho uma casa que custa R$500 mil. Certo. Eu tenho 2 carros que custam R$250 mil. E eu tenho no banco R$250 mil, o meu patrimônio custa R$1 milhão. Se eu blindo esse patrimônio e faço um seguro de vida, que me dá 2 milhões de capital segurado, eu tripliquei meu patrimônio com seguro de vida. A minha família tem tudo o que eu tenho resguardado diretamente sem eu gastar R$1 e ainda tem R$2 milhões, que eu fiz uma alavancagem patrimonial através de um seguro de vida, e esse seguro de vida a pessoa recebe às vezes em 5, em 10, em 15 dias na conta, para poder viver o resto da vida com 3 vezes o patrimônio que eu construí. Então acho que esse instrumento de sucessão, o qual eu acredito e falo muito há muito tempo, né? E que a gente está muito preparado para falar com nossos corretores assim, ó, nos convidem para um café, que a gente te ensina até como constrói um racional desse, como que eu abordo um cliente desse, né? Porque uma consultoria dessa, ela não se faz uma vez. Sim. Eu tenho que levantar dados, eu tenho que me aproximar, eu tenho que entender para trazer uma solução. Só que isso é eterno. O cara nunca mais vai esquecer o que você está fazendo. E, acima de tudo, tem um poder muito grande junto à família. Porque o beneficiário que recebe isso e entende o seu valor da sua consultoria, ele vai procurar você, como corretor de seguro, para fazer o seguro dele. Porque ele já entendeu o que você fez para o pai ou para a mãe, seja lá para quem for. Perfeito. Então, quando eu vou trazer para um universo um pouco menor,
talvez a dificuldade seja ainda maior. Porque uma pessoa que tem um patrimônio pequenininho, ela também sofre a mesma coisa. O custo é o mesmo. O que muda é o tamanho do meu negócio. Então, uma pessoa que tem um volume menor de patrimônio, talvez não precise de um seguro tão grande. Mas para aquela família, faz mais sentido, talvez, de ter um valor que cubra a casa que a pessoa é o único bem que ela tem para morar. E que muitas vezes ela não consegue levantar dinheiro nem para pagar um inventário. E aí isso rola durante muito tempo e daqui a pouco ela corre o risco de perder a casa, seja lá o que for, o que a gente já viu muito acontecer. Então, neste processo de vida e previdência, que eu estava te provocando para falar, eu acredito nisso. Eu também. E muita gente tem feito isso, tem falado disso. Isso está na mão dos nossos corretores, está dentro da nossa casa, todos os nossos produtos foram construídos para isso, para trazer essa tranquilidade. A gente tem uma assessoria jurídica dentro do banco, que a gente está chamando muito desse processo, que nome bonito que é o Wealth Planning, né? Que virou moda, mas acima de tudo nada mais é do que planejar. Sim. E eu acho que seguro de vida a gente usa em vida, com muitos benefícios de vida como previdência, que eu citei aqui, doença grave, seja qual for outro tipo de cobertura. Ele também é resgatável, mas acima de tudo ele protege o que você tem de mais importante, que é a sua família. Então, eu só queria trazer esse conceito aqui para você, daquilo que eu acredito e que nós estamos prontos para ajudar o corretor a se desenvolver. Poxa! Bom, pessoal, essa é a nossa entrevista com o Ricardo Campos. Se você quer aprender mais, se você quer nos acompanhar, assista essa entrevista, entre outras, na TV Sincor, no YouTube. Agora, Ricardo, então a gente pode dizer aí que a tendência desse recalculando rota do corretor é realmente o corretor ser um corretor de consultoria, né? Um consultivo. E mais do que isso, acompanhar a jornada do seu cliente, porque ele também precisa ser revisto aí os benefícios que foram contratados no passado, que agora no futuro, já no presente já muda, né, Ricardo? Para mim, o nome corretor deveria mudar. Ele tinha que ser consultor. Consultor, perfeito. Porque assim, você passa a ser amigo, passa a ter acesso, passa a ter um olhar de 360 graus. Né? Assim, o mais importante que uma pessoa pode ter na vida hoje para ser no nosso negócio é ter o cliente e acesso à informação. Se você junta essas duas coisas e consegue construir, você tem tudo que o cliente precisa em um único lugar. Eu acho que o corretor tem que parar de olhar para uma coisa e olhar para as oportunidades que se passam e que aquela pessoa vai buscar em outro lugar, né? Como a gente brincou do financeiro. Por que não daqui a pouco vender investimentos, tomar conta de outras coisas? Eu acho que isso é evolutivo. Evolutivo. Mas tem muita gente que não quer. E aí, em algum momento, né, isso pode tirar essa pessoa talvez de um mercado daqui 10 anos, 15 anos. A gente não sabe. O mercado é muito rápido, as coisas mudam. Você falou de informação, de gente que entra, gente que sai, coisas que acontecem. Você está fazendo alguma coisa hoje que daqui 2 meses você tem que parar e fazer de novo porque já não funciona, né? De tão rápido e dinâmico que é esse mercado. Mas o nosso corretor tem a possibilidade de trabalhar com gerações completamente diferentes, que precisam de tecnologia, outros menos tecnologia, mas que você precisa juntar tudo isso e entender o que o seu cliente precisa, por onde ele quer ser atendido, como ele quer ser atendido e quais as necessidades que ele tem. Eu acho que esta é a evolução do processo de corretor, que sempre vai ser corretor, né? Mas ser um corretor consultor. Que consegue olhar o olhar daquele 360 da necessidade do seu cliente através do que as companhias têm feito, e trazido o todo aqui para a mesa e deixado à disposição do corretor. Quem entende isso é para sempre, né? Não dá para ter um modelo de negócio. Né? Você tem que ser digital, você tem que ser físico, você tem que olhar ainda clientes que querem assinar uma proposta, mas cara que nunca vai te ver na vida e vai contratar um seguro com você. Eu acho que esse processo nós estamos nos preparando para isso, para deixar para o corretor atender. Dentro da BVP, a gente tem uma tendência assim, o cliente escolhe por onde ele quer ser atendido. Sempre através de um corretor de seguro. Ah, maravilhoso, acho que isso é muito importante daquilo que a gente tem de mantra, que honra. Né? Corretor no meio da nossa mandala, o cliente escolhe o canal, mas sempre através do corretor. Acho que isso é muito importante de destacar. Na Bradesco, o corretor é o centro de tudo.
Então, fica o convite para você ser um corretor consultor da Bradesco Vida e Previdência. E, Ricardo, uma honra estar aqui com você. Que aula. Obrigada. Eu quero só dar uma mensagem final, se você me permitir. Claro. Primeiro, agradecer todo o carinho que eu fui recebido aqui. Você é uma simpatia, me trata super bem. Muito obrigado. Foi super tranquilo a nossa conversa aqui. Eu queria só deixar um recado importante, né? Hoje, para se cadastrar na Bradesco Vida e Previdência ou no Grupo Bradesco é muito fácil. É totalmente digital. Então, quem está me olhando ou falando, falou, pô, queria ter contato ou saber, se cadastra lá, em 2 dias você tem um código para ser atendido pela gente. E eu queria falar para o nosso corretor, assim, ó, será que vale a pena de falar de patrimônio antes de falar da vida da pessoa? O que é mais importante, tudo tem o seu valor. Mas, acima de tudo, a Bradesco Vida e Previdência quer fazer negócio com você, né? Através de você, dentro dos nossos canais e do nosso produto. Então, assim, nos experimente, né? Assim, venha falar com a gente, porque a gente está muito à disposição e muito afim de ter você junto lá da nossa companhia. Ivan, mais uma vez, ao Syncora, a você, a todo o time, muito obrigado. Eu espero de verdade ter contribuído com provocações. Você falou que você gosta de provocar. Eu adoro isso. Eu faço isso minha vida inteira. Eu acho que as provocações e o pensar, né, faz com que a gente dê o próximo passo. Acho que não existe resposta pronta. Existe sim coisas que você vai construindo no meio deste caminho. E eu estou muito à disposição para a gente falar quando quiser, do tema que for. É porque eu me senti muito à vontade aqui. Muito obrigado. Então vai ter mais novidades para você. Te aguardo. Obrigada. Obrigado. Tchau.